Bom, estamos aqui hoje com o nosso mestre Sebastian Lally, fundador da Checkmate, junto com o mestre Léo e o Ricardo Vieira. Primeiramente, boa tarde, mestre. Me fala um pouco do senhor, da sua vida, como é que o senhor começou no jiu-jitsu, qual que foi a motivação ali para dar start, né? Bom, boa tarde. Primeiramente, obrigado, né? Obrigado pela recepção. Muito feliz em estar aqui na Checkmate Araraquara. Professor Marlon. Hoje teve treino. Hoje ele me bateu, mas eu vou correr atrás. Mentira. Vai ter volta isso aí. Tá? Tô muito feliz em estar sempre aqui, né? Eu sou muito bem recebido. O pessoal aqui realmente é uma família. E, né, família Checkmate, tá? Sempre tô muito feliz de estar aqui com você. Eu comecei no jiu-jitsu em Curitiba, né? Acredito eu que em 1994, mais ou menos, foi meio que o início do jiu-jitsu lá. Existiam só duas academias na época em Curitiba, né? Então comecei desde o começo. Por que eu comecei? Porque eu assisti acho que foi o primeiro UFC. Eu achei muito legal, né? Eu vi Curitiba era a cidade do Muay Thai, né? Todo mundo treinava Muay Thai. E eu vi o jiu-jitsu, né, despontando ali no evento, né, antigamente era o Vale Tudo, e realmente eu gostei muito, falei, opa, preciso conhecer esse negócio. Aí eu fui fazer uma aula, gostei, e continuo até hoje, né, todos esses anos aí, treinando jiu-jitsu, lutando, dando aula. Foi dessa maneira que eu cheguei no jiu-jitsu. Professor, e como foi a transição para competição? O senhor treinava e aí decidiu competir, ou começou a dar aula e depois decidiu competir? Não, já no começo, acho que eu gostei muito, sempre fui muito competitivo em tudo que eu fiz. Então, pequenininho eu fiz, primeiro eu fiz taekwondo, depois fiz muay thai, e já comecei a treinar o jiu-jitsu. Acredito eu que eu tava com 2, 3 meses de treino, já teve uma competição. Eram poucas competições, né? Curitiba a gente tinha uma competição, 2 por ano. Na época a gente tinha um campeonato em Santa Catarina, um em Porto Alegre, um em Curitiba, e às vezes a gente ia para São Paulo, no Paulista, que já era, já tinha mais competições. E aí, hoje o senhor ainda compete ou só vai de coach? Hoje eu sou mais coach, mas às vezes eu me aventuro ali. Mas eu lembro que na minha primeira competição eu até apaguei. Essa primeira competição eu estava no comecinho, aí eu fui finalizado e até dormi, né? Não bati, dormi, e isso me fez com que eu voltasse e falasse, opa, vou treinar mais, né? Treinar mais, e aí depois, já a partir da segunda, terceira, eu comecei a ir bem, aí comecei a ganhar, pelo menos nos eventos regionais, eu sempre fui muito bem, fui um dos mais antigos, e aí a gente foi crescendo, foi indo para eventos maiores, né? E fui pegando gosto, né? Então eu sempre gostei muito de competir. Em Ô, 94, mestre, dá 30 anos? 30 anos, né, de jiu-jitsu? 94. Um pouquinho mais, né? Acho Essas que coisas, 31 anos. entrega a idade. Vamos. Ô, mestre, o senhor falou de Curitiba, que é a cidade do Muay Thai, né? Quando começou ali, a shootbox. Lá atrás, quem que foi a sua referência no jiu-jitsu, assim? Quem que te inspirava quando você era ainda ali a faixa azul, faixa roxa? Depois do que você fala do Léo, calma. Mas quem que te inspirou ali atrás, ali? Então, na verdade, eu sempre gostei muito, né? Porque quando eu era faixa azul, né? Eu comecei, eu ia, né? Eu fui algumas vezes para o Rio de Janeiro, né? Era muito pouco porque era muito caro, então era difícil. Mas o Mundial ainda era no Brasil, né? Então eu fui em alguns campeonatos mundiais quando era no Brasil, e realmente eu vi o Leozinho lutar, gostei muito. Foi um dos atletas que eu realmente gostei e sempre me inspirou. Tanto que anos depois, foi ele que eu procurei para continuar meu treinamento, né? E hoje, quem são os nomes que o senhor vê que é o cenário de competição? Aqui do país mesmo. A gente tem muitos, né? Mas eu
eu sempre, eu sempre puxo para checkmate, né? Então a gente tá sempre em todos os eventos disputando o título, seja no Brasil, seja fora. A gente tá sempre entre os três. A gente tem uma geração nova chegando muito forte, né? Pessoal aí, faixa azul, faixa roxa, né? O projeto Rising Star, que é um projeto que foi criado pelo Léo, que hoje eu sou o professor do projeto. A gente tá com uma geração muito forte vai chegar forte. Vai chegar muito forte em todos os campeonatos. Até pro ano que vem, acho que promete aí. A gente vai tentar levar o time todo, tanto pro europeu, pan-americano, mundial e brasileiro, né? Tentar fazer todo o Grand Slam. Falando então dessas competições, quais lutas e quais títulos mais marcaram a sua carreira? Aquela luta que você não esquece, fala assim, pô, desse cara eu ganhei, desse cara eu perdi, aquela que ficou Aí na memória. eu não guardo muito os atletas, né? Mas sim os campeonatos. Então, eu fui para fora só em 2009. Ou quando o Mundial foi embora do Brasil, aí a gente tinha o brasileiro. Então era o campeonato que a gente lutava, né? Na época a gente lutava o brasileiro, né, da IBJJF, e outros campeonatos que ficaram no Brasil na época não tinha Open, né? Então a gente lutava também campeonatos de outras confederações, né? Tinha a CBJJO, CBJJE. Então era brasileiro e nessas outras às vezes o mundial. Mas como eu não ia para fora, não tinha o Mundial, para mim seriam os campeonatos brasileiros, né? Sempre luta dura, sempre muito difícil. Eu ganhei total juntando, né, as outras federações, acho que o brasileiro 9 ou 10 vezes, acho que foram 5 da IBJJF. Então sempre eram eventos muito duros, né? Na época o pessoal falava até que o brasileiro era tão duro, até mais que o Mundial nessa época, né? E no início do Mundial lá fora, nem todo mundo conseguia ir. Tanto, até hoje, né? Às vezes é ruim de tirar o visto, fora é um evento que acaba sendo caro, né? Para quem não tem patrocínio. E nessa época do jiu-jitsu, né? Eu vou te falar isso aí, eu tô te falando em 2005, 2006, ainda não era igual hoje, né? Hoje o jiu-jitsu ele tá dando um boom, tá crescendo muito, acaba sendo mais fácil você ir para fora. Hoje eu tenho vários garotos aí que ainda na faixa azul, esse ano lutaram no mundo inteiro, né? Recorreram no mundo inteiro. E como funcionava, e até hoje, né, a questão do preparo mental para competições grandes? Bom, antigamente a gente não tinha nada, né? Nem preparo mental, nem preparo. Era porrada, né? A gente ia lá e falava, não, não tem. Eu nunca tive, né, psicólogo. Hoje a gente tem, tá? Hoje no projeto, a gente tem para os meninos. Eu terceirizo, claro. Eu tenho uma pessoa que cuida dessa parte, mas na minha época não tinha, cara. Na minha época entrava ali e você ia lá para matar ou morrer, né? Era o jiu-jitsu antigamente, não tinha toda essa estrutura que tem hoje, né? Hoje o garoto, desde a faixa azul, já acaba sendo profissional. Ele tem treino físico, ele tem nutricionista, né? Ele tem, claro, treino de jiu-jitsu com kimono, sem kimono, ele tem fisioterapeuta, ele tem psicólogo. Então, hoje em dia, é mais profissional. Antigamente não, antigamente realmente era muito amador e a gente fazia porque a gente gostava, a gente não pensava que um dia fosse ganhar dinheiro com jiu-jitsu, nenhum evento dava dinheiro, nenhum evento pagava, era tudo porque realmente a gente gosta, a gente ama o que faz e a gente fazia por isso mesmo. Mas também precisou ter essa mudança de pensamento, de visão do senhor, para entender que hoje tem essa diferença tão grande de que antes não tinha, vocês não tinham esse amparo de um psicólogo, de um nutricionista, e hoje os seus atletas que competem no mundo inteiro precisam. Não, isso é claro que com certeza isso aí é maravilhoso, né? A gente aprendeu apanhando, sofrendo, né? E a nossa ideia hoje dentro do time, justamente que os nossos atletas
possam ter essa estrutura que a gente não teve. Então a gente criou, né, a Checkmate criou uma estrutura para poder estar apoiando seus atletas, tá? Tanto do projeto quanto qualquer atleta da Checkmate hoje que se destaca. Se a gente tem um garoto que é campeão brasileiro, a gente leva ele para Califórnia, a gente dá passagem para ele, a gente dá a inscrição, a gente dá o lugar para ficar lá, até a alimentação. Eu falo aí, nos últimos 2, 3 anos, a garotada foi, até o Léo fazia marmita para os meninos e levava. Então, a gente tenta cuidar deles o máximo possível e dar para eles o que a gente não teve. Ô mestre, a gente percebe nas suas palavras um carinho muito grande pelos atletas, né, que estão assim, de baixo, né, que você está cuidando ali. Como é que foi essa transição de... Você falou que nos campeonatos nunca pensou em ganhar dinheiro, né, não tinha uma remuneração. Como foi virando essa chave que você começou a sair da carreira de atleta para virar professor? Ou isso foi uma coisa que aconteceu naturalmente? Na verdade, antigamente a gente não tinha essa opção de ser atleta. Eu sempre fui atleta e professor junto. Não é o ideal, a gente sabe que não é o ideal, mas era eu e a maioria das pessoas da época. Ou o cara trabalhava com outra coisa, ele tava jiu-jitsu, ou ele trabalhava com jiu-jitsu e não tava jiu-jitsu. Não tinha como você ser atleta. Então eu dou aula desde 99, eu comecei a dar aula na faixa roxa, continuando até hoje, então eu sempre dei aula, treinei, lutei e tudo junto, né? Então, realmente era uma época que acredito eu que a maioria dos professores da época fazia isso também. E tem alguma... Dentro do ensino, de ensinar jiu-jitsu, o que mais marca, assim, que às vezes eu vejo o Marlon, os outros professores que a gente tem, a dedicação que vocês colocam para ensinar nós que estamos começando, às vezes eu acho que nem vocês acabam tendo a dimensão do quão grande é. E o que marca o senhor em ensinar, em ver o aluno evoluir dentro do tatame? Eu acho que indiferente se a pessoa vai seguir carreira dentro do jiu-jitsu ou não, eu acho que a gente acaba mudando a vida de muita gente. Diferente se vai seguir a carreira dentro do jiu-jitsu ou vai para outro trabalho. Eu tenho muitos alunos que são muito bem sucedidos em outros trabalhos também, continuam treinando jiu-jitsu até hoje. E às vezes eles me falam, esses tempos teve um aluno que falou para mim, eu agradeço que eu fui muito bem sucedido na minha profissão graças ao jiu-jitsu. Ele é nutricionista, entendeu? Mas ele gosta muito, tanto que agora ele vai começar a dar aula também junto, porque ele gosta. E realmente ele é um garoto que foi campeão brasileiro, foi campeão mundial, nunca seguiu a carreira de professor. Ele se formou, ele é nutricionista hoje. E ele fala que o jiu-jitsu foi o que deu a base para ele para conquistar tudo que ele conquistou na vida dele. Aí tem outros que seguem também dentro do esporte. Hoje eu tenho alunos meus dando aula no mundo inteiro que foram atrás do jiu-jitsu. Tem um aluno que largou outra profissão para ir dar aula de jiu-jitsu. E era uma profissão, o cara era advogado, tinha escritório, tinha tudo, mas ele quer viver de jiu-jitsu. Então a gente vê que o jiu-jitsu, ele não é só um esporte, só uma luta, né? Realmente ele acaba sendo um estilo de vida. Então a gente vê que realmente a gente acaba mudando a vida das pessoas e sempre para melhor, né? E dá para viver de jiu-jitsu no Brasil? Hoje dá, eu digo que dá. Igual qualquer outro trabalho, né? Trabalho. Você tem que trabalhar muito. Eu acredito que qualquer coisa que você vá fazer hoje, no Brasil ou fora, você tem que trabalhar, tem que ralar para ser bem sucedido. E acredito eu que no Brasil não é fácil, mas tem a possibilidade, e tem que ralar. Se você for fazer outra coisa também, você vai ter que ralar pra caramba. E o jiu-jitsu, ele tá crescendo muito. Eu acredito eu que nos próximos 10 anos ele vai crescer muito mais ainda.
Eu li uma reportagem esses dias que falava que 2,5 milhões de brasileiros atualmente praticam jiu-jitsu aqui no Brasil. E o número tende a crescer muito mais nos próximos 3, 4 anos. Então, eu não sei, eu não tenho nem ideia desses dados, mas eu sei que a Checkmate no Brasil ela tem mais de 370 academias. Quantas elas têm no mundo? Também não sei. Aí eu tenho que perguntar pro Léo, né, quantos eles sabem que tem no exterior, Ricardo na Europa, mas eu sei que no Brasil a gente tem mais de 370. E vem crescendo muito. Muito. Que há pouco tempo atrás, né, a gente tinha 70, depois tinha 150, depois a gente estava chegando nas 300, agora a gente está quase chegando nas 400. Então, realmente vem crescendo muito. Eu vejo que pelas academias, né, eu tento visitar todas as nossas academias e tem muitas academias que quando eu fui eram pequenas, hoje já são maiores. O professor fala para mim, pô, eu dobrei em um ano, dobrei o número de alunos, tripliquei. Então, por isso que eu falo, quem trabalha certo, quem realmente segue, né, as orientações, às vezes, do time também, né, que a gente tenta orientar, né, não só na parte técnica, no jiu-jitsu, mas na parte de organização, na parte da academia, na parte da empresa, a gente tenta orientar também para as academias estarem crescendo. Né? Aqui nós vemos assim bastante procura em relação dos pais, né, para colocar os filhos. E existem várias pesquisas que falam a respeito da importância do jiu-jitsu, como as crianças acabam se desenvolvendo muito mais depois que elas começam a praticar o esporte, por conta de respeito, hierarquia, e os pais vêm buscando isso, e alguns estão vindo com as crianças e acabam começando até a treinar também. Hoje eu vejo, por exemplo, lá fora, nos Estados Unidos, eles têm a turma de criança o dia inteiro, tem muita criança. Aqui, ainda não, eu tô vendo muito agora, mas não tinha tanto. O pessoal lá, às vezes o pessoal pegava criança pequenininha, colocava no judô. Por que não no jiu-jitsu? Não tinha tanto essa... Tinha algumas academias que tinham já essa tradição, mas muitas não tinham. Eu vejo que no jiu-jitsu, principalmente, os pais que já treinam trazem as crianças. Sim. Mas hoje eu tô vendo pais que não treinam e que começam a ver esse benefício e trazem também. E como você falou, tem muito pai que traz e aí, ele, pelo filho estar treinando, ele começa a treinar também. E não só o pai, a mãe também. Também. Eu tive agora, alguns anos atrás, na pandemia, a gente teve que fazer tava tudo muito restrito, a gente teve que fazer a criança, ela só podia treinar com o familiar. No caso, teria que ser o irmão, o pai ou a mãe, né? Tudo separado pela restrição. Eu tive várias mães que começaram a treinar com o filho, porque tinha que fazer com o filho, meio que obrigado, senão meu filho não vai ter, eu vou ter que fazer. Aí quando terminou e tudo voltou ao normal, várias dessas mães falaram, mas eu quero continuar. Eu falei, mas agora não pode, agora é o treino de criança. Você quer continuar, tu vai pro treino feminino. Tem várias mães que ficaram, que hoje são graduadas e continuam e realmente gostam muito. Isso que eu falo, o jiu-jitsu é para todo mundo, é pro pai, é pra mãe, é pra criança, o jiu-jitsu é pra família. Eu acho que o mais importante, quando você vai escolher uma academia, é isso. Você vê se tem família, você levaria teu filho, você levaria tua esposa para aquele tatame? Eu levaria, então é a academia certa. Mestre, eu acho que isso tem muito a ver com essa quebra de paradigma que o jiu-jitsu vem realizando nesses anos, né? A profissionalização, né? Parou com aquela parte dos bad boy, que era na época que o mestre até começou ali. Então, assim, como que você hoje enxerga a Checkmate dentro desse cenário mundial? Como que você vê a estrutura da Checkmate hoje dentro do jiu-jitsu? A nossa equipe é uma equipe que vem crescendo muito, né, no lado competitivo, mas realmente não é o mais importante. Eu acho que o que a gente quer realmente é isso que a gente tem aqui, entendeu? A academia bonita, eu sei que você tem muita criança, você tem muitas mulheres, muita família treinando, então eu acho que isso é o mais importante, esse ambiente familiar, e é isso que a gente quer na equipe. Então a gente está crescendo,
né? Tá crescendo muito e sempre pensando nisso. E não a competição é uma coisa que acontece, é porque a gente tem o pessoal que gosta de competir, tem os atletas, mas acho que realmente não é o principal, né? O principal, igual ela falou, né, o jiu-jitsu acaba mudando a vida de um monte de gente. Eu acho que a gente tem que cada vez mais se preparar justamente para atender as crianças. Então, né, a gente tem alguns professores que têm turmas enormes de criança, né, até a gente tá querendo fazer alguns cursos dentro do time ali, só para criança também. Tem um professor, ele é muito bom, né, que é o Lucas. Eu vejo que ele tem um time muito bom de criança. Ele é lá de Salvador e ele tem um curso que é só para criança. E ele tem a turma Baby, né? Que é uma turma que eu ainda não tenho na minha academia, mas vou colocar. Seriam 2 e 3 anos. Eu falo, mas como é que treina a criança de 2 e 3 anos? E treina. Ele tem bastante, ele faz um trabalho muito legal. Então eu acho que agora a gente quer realmente intensificar nisso aí, trabalhar muito com criança, fazer esse trabalho, porque aí das crianças é de onde vai sair, né, tanto os competidores quanto os pais de família. Sempre, imagina, a criança treinando jiu-jitsu desde pequena, essa criança aí, ela é um potencial, assim, absurdo para tudo que ela quiser fazer. Prepara para a vida, né? Como o mestre falou, tem muita gente que agradece toda a postura que tem, profissional, pessoal, no que aprendeu dentro do tatame, né? Eu acho que a nossa vida não é diferente disso, né? A nossa resiliência, a vontade de vencer, tanto familiar, profissional, tudo a gente traz de dentro do tatame, né? Não, com certeza. E a vida é assim, né? A gente perde muitas vezes e a gente não pode desistir. A gente volta, continua brigando. E no jiu-jitsu é isso, o jiu-jitsu te ensina isso. Por mais que você, né, você é bom, você é o mais forte, você sempre vai ter alguém que vai te pegar ali. E aí você vai ter que ter humildade para voltar no outro dia e correr atrás. Né? Então, eu vejo que né, já pegando, a pessoa começa, né, você começou, né, a gente começou já um pouquinho mais, começou na faixa branca. A gente apanhava, acabou a gente ganhar o azul, começou a bater no, mas sempre tinha um outro ali e assim vai, né? Aí na roxa, você já tá melhor, já tá ganhando os azul, mas os marrom estão te batendo. Depois na marrom você tá, né, já tá batendo os roxos, mas preto, aí você daqui a pouco começa a bater nos pretos. Mas daí você já tá ficando velho. Aí os mais novinhos já começam a bater em você. E assim vai. Aí a gente vira master, né? Começa a dar aquela conversada durante o treino ali, quando tá apanhando. E começa a resenha e vai. Não, é isso aí. Né? A garotada aí tem que ir devagar com a gente aí, ó. Tem que respeitar os master aí, ó. E dar uma aliviada. Tem que dar uma aliviada, que tá ficando difícil, mestre. Professor, e qual que é o maior desafio principalmente dar aula para as crianças? Hoje a gente tem bastante criança aqui na escola. E na sua visão, assim, qual que é a maior dificuldade? Aquilo que você olha e você fala, isso daqui a gente ainda precisa moldar para ficar melhor ainda. Acho que a criança tem horas que você tem que ser brabo, né? Eu falo, hoje, eu não tô dando aula mais para minhas crianças lá, né? Eu tô viajando muito, eu tô trabalhando muito para a equipe. Eu tenho uma professora, que é a Carlinha, e ela tem alguns ajudantes. E ela dá aula para as crianças. E eu falo, ela é bem sozinha com as crianças, né? Eu já sou aquele professor mais malvadão, né? Eu dava bronca nas crianças, eu brigava com as crianças, mas as crianças me adoram igual. Eu acho que o professor também, né, ele tem que ter o meio termo, ele não pode ser muito bonzinho, ele não pode ser muito mal, porque tem momentos que você tem que repreender, tem momentos que você tem que educar, é igual pai e mãe, né? Então isso aí é complicado às vezes, é saber até onde você pode ir, né? E levando isso para os adultos? Para os adultos aí é mais fácil, né? Adultos é mais fácil, mas sempre tem que ter aquela disciplina do tatame, né? Então, não pode ser igual no exército, né? Mas também não pode ser faz o que quer. Tem que ter a disciplina, tem que ter aquilo que já vem da arte marcial, que eu vejo que alguns lugares não tem. Né? Então, eu acho que a gente tem que manter isso. Né? Vai ter aquela parte comercial da academia cheia, mas também não pode virar bagunça. Né? Você tem que repreender quando tá errado, tem que ter a etiqueta, né?
Ó, aqui a gente tem na placa ali, regras de conduta no tatame. Aquilo ali tem que ser seguido. Ô, mestre, vamos falar um pouco agora. Como é que surgiu a ideia? Você como cofundador também da Checkmate, como é que surgiu essa... A gente sabe que toda equipe forma da ruptura de uma outra equipe anterior, né? Como é que foi essa formação da Checkmate lá em 2008, correto? Que foi 2008. formado. Então, Fala um pouco para nós aí. Eu, igual você, eu era aluno do Leozinho. Entendeu? Aluno do Léo. O Léo, por motivos que não vem ao caso, não estava contente e saiu da antiga equipe. E eu acompanhei ele, você também acompanhou ele, alguns acompanharam ele, e aí foi fundada a Checkmate. Eu já dava aula em Curitiba, né? Eu já tinha ali algumas filiais ali no Sul. Então, na época, o Léo me colocou, né, para cuidar dessa parte toda da região Sul. Enquanto ele ainda morava no Brasil, ele cuidava, né, de outras partes, Ricardo de outras partes. E aí, com a mudança deles saindo que eles acabaram saindo do Brasil, aí eu fui assumindo a bronca aí para organizar essa parte toda do Brasil todo. Mas sempre, né, a maioria, sempre o comando sempre foi do Léo. Eu, né, tive o privilégio de acompanhar, né, desde a fundação. Eu vejo o quão progrediu em termos de estrutura e organização dentro da Checkmate. Como que você vê hoje a equipe como uma empresa, né, uma parte também competitiva, e quais que são os próximos passos da Checkmate? O que vocês almejam no futuro, você como o líder da Checkmate aqui no Brasil? A gente quer, claro que a gente quer ter essa organização de empresa, mas a gente também não quer perder, né, aquele lado de família, né, dentro do tatame, da equipe. Então, tem que ter um balanço em cima de tudo, né? Você não pode apenas ser uma empresa, né? Você tem que também ver da onde a gente veio, como a gente veio, né? A gente não pode perder a nossa essência, mas também a gente tem que organizar. Realmente não tem como crescer se não organizar, se não trabalhar com uma empresa. Então existem outras grandes equipes da onde a gente também, né, tira algumas ideias também, a gente vê o que dá certo, a gente vê o que a gente não gosta também. O que a gente não gosta, a gente também usa como exemplo para não fazer. E o futuro da Checkmate, o que vocês planejam em termos de crescimento de filial, crescimento de aluno? O que vocês querem que tenha no futuro, assim, mais... Cara, a gente vai trabalhando para tentar crescer, né, de uma maneira organizada. Eu lembro que quando o Léo, quando a gente conversou e ele fundou a Checkmate, na época ele falou para mim, cara, eu não me importo se a equipe vai ser grande ou não é isso que eu quero. A equipe pode ser só eu, você, ele, né, mas eu quero fazer uma coisa que eu consiga fazer do meu jeito, né, da maneira que realmente que eu quero, e as pessoas que vão estar comigo pensem da mesma maneira. Então eu acho que a ideia é essa, a gente mantém essa ideia de ter professores que pensem como a gente, que tenham a mesma ideia que a gente tem, cresçam junto com a gente. Hoje a gente não tem realmente pessoas que se estão descontentes ou não gostam, né, da equipe do jeito que a gente também não tem interesse em manter, né? A ideia é quando atrair pessoas novas, pessoas que pensam como a gente, que gostam da nossa maneira, do nosso sistema de trabalho, queiram crescer junto com a gente. Então a gente dá oportunidade tanto para o cara antigo quanto para o cara novo, para ele crescer junto com a equipe. Ele tem que realmente se doar para a equipe, né? Se ele gosta, com certeza ele vai estar crescendo junto com a gente. Legal. E aí, Carlinhos? Professor,
O senhor falou que não tem ao certo a quantidade de academias que tem no mundo inteiro. Mas o senhor frequenta essas academias esporadicamente? O senhor, aqui, eu sei que aqui dentro do país o senhor frequenta bastante. Eu procuro viajar em todas as academias na América do Sul. Eu vou muito para a Argentina, para o Paraguai. Eu estou devendo uma visita, que agora a gente tem algumas academias no Chile também, que eu ainda não fui, mas em breve eu vou estar visitando eles. Eu rodo muito aqui pelo Brasil, né? Lá fora eu não vou tanto. Comecei esse ano, fui para o Europeu, tem alguns alunos que dão aula lá, eu visitei eles. Estou indo agora no Europeu de novo, vou visitá-los de novo. Quando eu vou para os Estados Unidos, eu também visito algumas academias lá. Eu vou eu acabo visitando, né? Esse ano fui também eu tenho um aluno meu que dá aula no Havaí, que é o Bruno Pucci. Eu tive com ele esse ano também, fiquei uma semana lá, aproveitei, passei, foi muito bacana. Então, eu acabo tendo realmente que visitar eles, porque também eles me cobram. E é muito legal. Mas, realmente, o meu foco hoje é dentro do Brasil. Na última graduação, teve uma mãe que me perguntou por que nós trazíamos um faixa preta para dar aula para as crianças, sendo que a gente já tem os faixa pretas aqui. Aí eu fui explicar para ela que o professor era professor do meu professor, que é professor do professor das crianças. Para os pais, às vezes eles acabam tendo um pouco de dificuldade de entender a hierarquia que existe dentro do jiu-jitsu. E a gente tenta mostrar para eles de uma forma também lúdica, da maneira mais simples que tem, para eles entenderem e também explicar para as crianças. E como que é o senhor ser professor de professores que também são grandes atletas, de grandes profissionais? Então, hoje, o que a gente procura fazer dentro da Checkmate? A gente tem um escritório, digamos que o escritório é o que cuida de todas as filiais. Mas cada professor é o líder da sua academia, dentro da sua academia. Então, até para evitar esse negócio, o professor do professor, não. Cada professor é responsável pela sua academia dentro da equipe, cada professor é responsável pelos seus alunos. Aí, eu venho aqui. Por que eu venho aqui? Porque o Marlon me chama. O Marlon me chama, ele gosta que eu venha, eu gosto de vir também. Tem professores que eles mesmos fazem a graduação dentro da sua academia. Hoje a gente vê as faixas de diplomas e eles mesmos fazem. Não tem essa... não é obrigatório o professor vir. Não, hoje cada um dentro da sua equipe, da Checkmate, é o chefe da sua academia. Agora, a hierarquia é muito legal, a gente vê isso sempre dentro da equipe. Por exemplo, o Marlon formou um professor, hoje ele é faixa preta. Quando você ganha a faixa preta, você ganha a tua independência. Se você quiser ir sua academia, sua equipe, agora você pode ir. Se você quiser se manter dentro do grupo, você vai se manter. Ele vai começar a dar aula. Ele vai ter uma academia, ele vai dar aula, ele vai continuar na equipe. Ele nunca vai deixar de ser aluno do professor Marlon. Então ele sempre vai ficar dentro da equipe abaixo do professor Marlon. Mas ele vai ser o chefe da academia dele. Ele vai responder pela academia dele. A partir do momento que você... É igual quando você forma teu filho, né? Teu filho cresce, depois que ele tem 18 anos, ele vai morar sozinho, ele vai sempre ser teu filho. Mas na casa dele, ele que manda, né? Pelo menos é pra ser, né? Ô mestre, falando em academia, no caminho pra cá, estávamos conversando sobre a inauguração da nova Checkmate em Curitiba. Eu vi que foi uma batalha grande para fazer academia ali, uma academia grande. Fala um pouco para nós como é que tá essa ansiedade para inauguração. Tô sabendo aí que o Léo vem para essa inauguração. Como é que tá a academia? O que vai ter? Fala um pouco para nós da Headquarter, né? Vem, isso aí já é um sonho de muitos anos, né? Então, o Léo já tem a HQ na Califórnia. Então, agora a gente vai ter a HQ também no Brasil. Futuramente, a gente quer ter uma HQ também na Europa. Então, já é um projeto muito antigo.
e a gente conseguiu esse ano concretizar, né? Então faz 3 anos que a gente está montando a academia. Realmente a academia, acredito eu, que vai ser uma estrutura que a gente não vê no Brasil, né? Então a gente realmente fez do jeito que a gente sempre quis, né? Então por isso que demorou tanto, né? Então a gente procurou ter uma academia do jeito que é uma HQ do jeito que a Checkmate merece, como a gente tem também nos Estados Unidos. O tatame principal, né? Um tatame olímpico, 300 metros. Tem um tatame menor também, né? São 2 andares. A gente tem, né, vai ter a lanchonete dentro, vai ter, né, os vestiários são bem, bem grandes, bem espaçosos, são tudo muito bonito e tudo muito, muito moderno. A gente vai ter a parte do recovery, né? A gente tem o spa para fazer o recovery, a gente vai ter a sauna, tem a banheira gelada, tem a jacuzzi, né? Vai ter a pessoa também cuidando dos atletas, a gente vai ter um espacinho também de funcional, de recuperação quando o cara se machuca. Então a ideia vai ter a loja também, né, com as roupas da equipe, os kimonos da equipe, né, todos os produtos. Então a ideia realmente é a gente ter vai ser a casa da Checkmate no Brasil, hein? Parabéns. Vejo a hora de ir lá conhecer também, né? Vamos ver se o Messi convida a gente, né? Para ir comer em Curitiba, que Curitiba é bom para comer, viu, Carlinha? Curitiba é... Estamos prontos. Não, vocês estão convidados sempre. E a gente vai ter essa nossa inauguração no dia 13 e 14 de dezembro. Então, no dia 13, vai fazer um coquetel, vai fazer alguma coisa só para os professores. E no dia 14, a gente vai ter um dia todo de seminário, né, com o Leozinho. Então vai ter seminário para criança, depois um seminário só para os faixas brancas, depois só para os azuis, depois só para os roxas e depois só para os marrons e pretas. Então vai ser um dia todo só de jiu-jitsu, para todas as faixas, todas as idades. Vai ser muito legal. Legal. E hoje mais cedo nós estávamos conversando a respeito dos próximos campeonatos, né? Quais são aí os próximos campeonatos que o Messi tem aí em mente? Você estava falando da preparação para o europeu. Como é que vai funcionar isso? Como é que está essa organização, que é o primeiro campeonato Grand Slam do ano, né? Como é que está a preparação da equipe para esse campeonato, mestre? A gente está se organizando para tá indo, né, para o europeu. Hoje eu vejo, a gente procura focar no Grand Slam, né? Então é europeu, pan-americano, brasileiro e mundial. Então toda essa preparação, né, é para chegar no mundial. E os Open, né, os eventos menores são uma preparação para chegar nos maiores, no Grand Slam, o Grand Slam, né, visando sempre o mundial. Então pro europeu a gente ainda está acertando tudo, mas provavelmente a gente vai ter um camp com o Ricardinho lá em Lisboa, né, que é onde é organizado o evento. E a gente está vendo também de fazer mais alguns campos ali na Europa, ali onde eu vou estar levando os meninos também, né? Esse ano eu quero levar uma boa parte, pelo menos, dos garotos do projeto. E a gente ainda está vendo, né, como é que vai ser, onde vai ser, mas eu já falei com o Ricardinho, ele falou que vai ter esse camp, né, lá na Europa. Só não sei ainda que dia começa, que dia termina, mas com certeza vai ser muito legal. Com certeza a gente vai entrar com um time forte para disputar o título do europeu, tanto no adulto quanto no Master, e acho que nos juvenis também. Mestre, nessa parte competitiva, até na parte do jiu-jitsu, o no-gi vem crescendo muito, né? Aí, principalmente lá nos Estados Unidos, né? Como que o Messi vê hoje aqui no Brasil a aceitação? Porque a gente vê, assim, pelo menos nos campeonatos tem bem menos inscritos, né? Bem menos competidores. Como que o senhor vê isso do modo geral e dentro da equipe? Eu vejo que o pessoal ainda não gosta muito de no-gi, mas eu acho que hoje realmente ele é necessário. E a gente, na verdade, a gente já sabe que o no-gi ele sempre ajuda no kimono também.
como o kimono também ajuda no sem kimono. Eu sou contra, lugares que treina só de kimono ou que treina só sem kimono. Eu acho que um ajuda o outro, desde a época que o Léo estava em São Paulo, a gente tinha aquele treino do meio-dia que sempre foi com kimono e sem kimono seguido, né? Hoje eu faço a mesma coisa na minha academia, pelo menos no treino de competição, eles treinam sem kimono e de kimono. Então, pelo menos os atletas, né, eles são obrigados a fazerem os dois. Muita gente, quando chegou, mas eu não treino sem kimono, eu nunca competi sem kimono. Começou a treinar, já começou a ganhar as competições. Eu vejo que lá fora, o sem kimono, ele acaba premiando muito mais que o kimono. Então, eu vejo isso nos garotos. Quando eles ficam, todo ano, depois do Mundial, o pessoal passa uma temporada lá. Eles lutam alguns campeonatos. Eu vejo que o de kimono você faz o nome, você vai ficando conhecido. No sem kimono, você, né, faz um dinheirinho, né? Falando nas premiações, né? Como o senhor vê as premiações pagas, principalmente aqui no Brasil, para os atletas? Porque eu vejo o investimento do atleta, às vezes, acaba sendo muito alto em comparação ao que é pago de premiação. Não, com certeza. Eu acho que... Mas já melhorou muito, porque antes não era nada. Hoje já tem uma premiação maior. Claro que a premiação é pro faixa preta. Mas se você for ver as outras faixas, poderia ter premiação? Teria. Mas o faixa preta, teoricamente, é o profissional. Outras faixas vão fazendo o nome para quando chegar na preta. Então aí o cara chega na preta, é campeão, é conhecido, e aí hoje ele tá tendo vários eventos, ele é convidado a lutar vários eventos, e aí sim dão premiações altas. Hoje a gente vê vários eventos que estão dando uma premiação muito boa que a gente nunca imaginou que fosse ter. Eu creio que daqui para frente vai ter cada vez mais. Hoje a gente vê que o jiu-jitsu tá no UFC. Eu acho que isso aí vai crescer cada vez mais. E é no gi, né? Mas o jiu-jitsu é um só. Tanto com kimono, sem kimono. Por isso que eu acho que é importante, já desde as faixas coloridas, a gente está treinando os dois. Eu vejo, inclusive, nos Estados Unidos, muita criança fazendo no gi. Porque aqui no Brasil, eu acho que a gente não tem. Quase não tem. A minha academia vai ter horário no gi para criança também. Entendeu? Eu acho que é cultural. Eu acho que se a gente começar a colocar, as pessoas vão fazer, sim. Se tá crescendo tanto lá fora e tá movimentando, não tem o porquê aqui ser diferente. Eu acho que dá pra gente trabalhar o no-gi tanto para criança quanto para adulto, junto com o kimono. Eu acho que você pode treinar kimono e sem kimono também. Eu acho que é muito bom a pessoa treinar sem kimono. Antigamente a gente não treinava tanto sem kimono, mas eu lembro que pelo menos uma vez na semana a gente tinha o treino no gi. Depois que eu comecei a treinar com o Léo, tinha todo dia treino no gi. Acho que o Léo meio que foi pioneiro, né, nessa parte aí. Eu lembro que teve um ADCC que o pessoal acho que ganhou quase todas as categorias. Porque treinava sem kimono todo dia. Então realmente eu vejo a diferença até nos Open, né? Que hoje os Open todos têm com kimono e sem kimono. Eu vejo que o pessoal vai bem no kimono, ganha no kimono, mas quando chega no sem kimono, é até mais fácil. Eu vejo que tem muita gente que não tem esse hábito de treinar o sem kimono todo dia. Às vezes os caras fazem o sem kimono uma vez na semana, ou às vezes tem cara que nem faz, vai lá e luta o sem kimono mesmo sem estar treinando o no-gi, né? O que o senhor acredita que ainda precisa evoluir dentro do esporte? Assim, o jiu-jitsu, o que ele precisa ainda crescer ou evoluir para chegar em mais pessoas, em pessoas que realmente não têm acesso a ele? Eu acho que o jiu-jitsu, eu acho que ele é maravilhoso, cara. Eu acho que ele tá crescendo muito. Eu acho que ele é o esporte que mais cresce no mundo. Eu acho que hoje, né, pelo menos dentro da equipe, a gente tem vários projetos sociais também que se destacam. Então eu acho que a gente vem atingindo
né? Todo mundo. É claro que eu acho que talvez uma divulgação ainda maior, né, por parte da mídia, né? A gente tem muita mídia dentro do jiu-jitsu, mas de repente da mídia que não é do jiu-jitsu, né? Talvez porque realmente né, a gente vê o jiu-jitsu, eu creio que seja o esporte que mais cresce. E a gente vê muita propaganda de futebol, de outros esportes, e o jiu-jitsu, por ser, né, um esporte aqui do Brasil, né? Esporte onde hoje o mundial ainda, os brasileiros são quem superam, tem o maior número de campeões, e você não vê o pessoal dar tanta moral assim pro jiu-jitsu. Eu acho que isso aí, né, se isso melhorasse, acho que a gente ainda ia ter mais adeptos, né? Sebastião, o que eu tenho, eu vejo assim muitos empresários, né? Muitos CEOs de empresa, muitas pessoas famosas hoje procurando, né, o jiu-jitsu e até divulgando, até uma mídia fora da nossa mídia tradicional, né? Procurando, divulgando e elogiando. Temos casos, né, de famosos, né, que fazem a Gisele Bündchen, né? Até o Alex Atala, que é até faixa preta, treina também e divulga muito, né? O que você acha que trouxe essas pessoas? É o lifestyle? É a resenha do jiu-jitsu? O que você acha que... Porque, assim, eles estão divulgando e falando muito bem da nossa arte, que, assim, para nós falar é fácil, né? Agora, eles que vêm de um setor completamente diferente, assim, o que você acha que trouxe eles pro jiu-jitsu? Eu acho que é tudo isso que você falou, mas eu acho que principalmente a disciplina que o jiu-jitsu traz para você. Então eu falo, pro cara ser um campeão, né, ele tem que ter disciplina. E não um campeão só no jiu-jitsu. Pra você ser um campeão na vida, você tem que ter disciplina. E normalmente esses caras, né, que são, igual você falou, um CEO, o cara que é famoso, o cara que realmente conquistou tudo aquilo, acredito eu que não conquistou de graça, né? Ele trabalhou muito para isso. E com certeza ele é disciplinado, ele tem essa disciplina. Então o jiu-jitsu, ele traz muito isso para você, né? Eu acho que o mais importante hoje é que ele te ensina realmente a ser disciplinado, né? Você tem que ter tudo aquilo que a gente faz no tatame, tudo isso acaba interferindo na nossa vida, né? No dia a dia, em tudo, né? Então eu acredito que que isso que também atrai as pessoas, fora que isso é muito legal, né? Igual se falar termina o treino terminou às 9, só vai embora às 10. Fica sentado no tatame, fica conversando, fica ali descansando. Eu acho que muitas vezes o cara não vai nem por causa do treino. Ele vai por causa da resenha depois do treino, né? Ele tá com preguiça, não quer treinar, fala, não, eu vou porque eu preciso estar lá com o pessoal, tá? Eu acho que hoje, a gente que vive tanto tempo na academia, às vezes a pessoa acaba convivendo mais com os amigos de treino, com os parceiros, do que às vezes até com familiares, né, que acaba vendo só no final de semana, ou às vezes até nem no final de semana, às vezes uma vez por mês, ou às vezes até mais. O jiu-jitsu ali você tá todo dia com o teu companheiro de treino, né? É praticamente todo dia, pelo menos 3 vezes por semana você tá ali com as pessoas, tá dividindo o tatame, tá treinando junto, né? Tá saindo na porrada, às vezes apanhando, às vezes batendo, mas no final tá se abraçando, tá cumprimentando. Eu acho que é a parte mais legal, né? A gente tem essa... E fora que se você tá com a tua família também, é o momento que você vai ter com o teu filho, quando ele ficar maiorzinho. É porque cresceu. Às vezes nem quer saber do pai e da mãe, mas no treino tá junto ali. É mais um momento de interagir em família, né? Legal. Estamos chegando no fim aí, estamos dando o nosso horário. Fala algumas considerações gerais sobre a equipe, né? Sobre a gente... Até o seminário que vai ter hoje aqui na nossa academia. Deixa
recado final aí para toda a galera, para toda a comunidade do jiu-jitsu e principalmente para a equipe, né? Pô, sempre muito feliz em visitar, né, todos vocês. Sou sempre muito bem recebido aqui, fico muito feliz. Então já estamos, vai ter hoje graduação, vai ter seminário. Eu já parabenizar todos os graduados. E quem não vier, ó, no próximo tem que estar aqui, hein? Tô de olho aí. Esperando todo mundo aí, tá? Vai ser uma festa, vai ser muito bacana. E quem não conhece ainda, né, o pessoal da equipe ou fora dela, quiser vir conhecer a Checkmate Araraquara, a linda academia, tá muito bonita. Venha conhecer, venha dar um treino aqui, que tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Se você não treina jiu-jitsu, venha, que eu tenho certeza que você vai começar a treinar e vai ficar. Já venha e já traz a família toda, que é o lugar perfeito para você trazer tua família. Obrigado, Sebastião. Obrigado aí. Muito obrigado por ter vindo. Sei que é corrido, são muitos lugares para estar dando seminário, mas é sempre um prazer ter você aqui. Obrigado mesmo. Obrigada, professor, pela entrevista, por estar mais um seminário, uma graduação aqui com a gente. E é isso, galera. Estamos encerrando mais um episódio do Kimono Aberto. Hoje com a participação do professor Sebastian Lally e do Marlon. E a gente se vê na próxima. Os. Muito obrigado. Ué, é mais difícil do que eu pensava. It's no good.